Salve, salve fiel! Coringão estreou na Libertadores com grande resultado. Jogar bem nós não jogamos, porém, o que mais importava nessa partida, nessa estreia da Libertadores 2026, era a vitória. E nós alcançamos. Parabéns a Fernando Diniz, que mostrou que tem ali a característica, tem a fibra, tem a garra que o corintiano quer e precisa para esse time. O time começou apático, perdendo todas as divididas no primeiro tempo, na primeira etapa do primeiro tempo. Mas depois daquela pausa para hidratação, o time já voltou um pouco melhor. Mas no segundo tempo, não que tenhamos feito um grande jogo, porém o retorno do Corinthians foi mais pontual. Soubemos aproveitar melhor. O Fernando Diniz já na primeira partida conseguiu, podemos dizer, até potencializar, né, ali a característica do Garro, que é aquela ligação, aquele passe mais lapidado ali, quebrando as linhas. E poxa, ontem ele conseguiu 3 vezes fazer isso. Uma no primeiro tempo, o Yuri Alberto perdeu o gol. E no segundo tempo, o Kaique fez um golaço. Que moleque gelado. Provavelmente deve ter sido por isso que o Fernando Diniz já escolheu ele para essa estreia na Libertadores e do seu trabalho. Provavelmente ali nos treinos o jogador mostra muita capacidade e essa frieza que é o que realmente decide jogos em momentos cruciais e difíceis. Frieza de um jogador. E o Kaique ontem ele foi fantástico, sob toda a pressão de um time que jogava mal, de um time argentino que, olha, com todo respeito, mas um time fraco. Ele foi pra cima e conseguiu, com um tapa genial, em uma jogada incrível, abrir o placar pro Corinthians. Com uma bela assistência do Garro, o Kaique saiu na cara do gol, com muita velocidade, deu um tapa para encobrir o goleiro. Foi uma jogada genial, tanto da armação, da conexão, que teve a participação tanto do Yuri Alberto, como a do Garro, que foi crucial, num passe perfeito, milimétrico pro Kaique, que não desperdiçou, fez o seu papel, coisas que a gente vê outros pontas que jogam ali, como o próprio Vitinho, que não consegue converter gol. Ele não, ele foi lá, teve a oportunidade e fez. Kaique tá de parabéns, cria do terrão, despontando, e esperamos que com o Fernando Diniz, outras joias, e até curioso, que nos jogadores relacionados para Libertadores tem muito jogador do terrão, e é isso que a gente precisa, subir esses jogadores de nível, interagindo com o profissional ali, intercalando para realmente criar uma casca e jogadores serem usados dessa forma, como o André tem sido usado. Ontem, na minha opinião, o André e o Breno Bidon não fizeram uma grande partida. Eu também acredito que a gente precisa ter um pouco mais de calma com eles e até dar mais oportunidade para jogadores como o Carrilho, que está ali, né, aguardando ali os melhores momentos, entre outras formações que eu acredito que o próprio Fernando Diniz vai explorar a partir do momento que ele conheça melhor o nosso elenco, entenda melhor como o nosso elenco está se comportando dentro de campo e mudando. Mas olha, uma coisa que ficou muito clara, na minha opinião, parecia até que o Dorival não queria mais estar no Corinthians, enquanto o Fernando Diniz mostra uma força, uma garra, uma determinação em estar no Corinthians assim fora do comum. Isso me chama atenção. Isso me chama atenção porque o Corinthians é isso, o Corinthians é vibração, o Corinthians é raça. Não adianta a gente ter um técnico apático dentro de campo, porque a gente vai ter um time apático dentro de campo. A gente precisa de energia, de força, de garra. E no primeiro tempo, mesmo no primeiro jogo, muitos vão dizer que o Fernando Diniz já estava que nem um louco no campo, ali na beira do campo, gritando e gesticulando e se desesperando, mas é isso que precisa, energia, ânimo nesses jogadores. Como eu disse, primeira etapa do jogo, o Corinthians perdia todas as divididas, não chegava em nenhuma. Aí o que acontece? Teve a parada da hidratação, melhorou um pouco, não suficiente ainda, mas se entende, começo de trabalho, jogadores um pouco mais inseguros, estreia na Libertadores que traz uma carga muito grande para todos nós, porém, segundo tempo, talvez com o time mais alinhado, depois de uma boa conversa, e eu percebi muito que a ideia inicial do Fernando Diniz é potencializar e incentivar com que os jogadores possam estar fazendo jogadas mais criativas e realmente explorar o seu potencial. Por exemplo, o Garro muitas vezes deixando de dar assistência, talvez por medo, por insegurança. Não, no caso de ontem ele tentou, arriscou e funcionou. Como eu disse, foram três jogadas que ele alinhou o passe e deixou o jogador
jogadores 3 vezes na cara do gol. A gente poderia ter saído com saldo de 3. O Yuri Alberto perdeu o gol ali no primeiro tempo. Normal, a gente já conhece o Yuri Alberto, sabe como é que ele é. Enfim, segundo tempo voltamos um pouco melhor, mas com uma aplicação diferente. Diminuímos os espaços, as divididas já estavam equilibradas, até porque a força física do time argentino, eles estavam melhor fisicamente em campo. Coisa que eu acredito que com o passar dos próximos dias e meses a gente também vai melhorar, porque isso é característica do Fernando Diniz. Melhorar essa disposição física. E a gente acredita que isso vai agregar muito para o nosso time. Ok? Dito isso, aí veio o segundo gol. Um golaço também com uma boa assistência do Rodrigo Garro para o Yuri Alberto, que saiu na cara do gol e soube finalizar também com frieza por baixo do goleiro. Não com tanta categoria quanto o Kaique, porque olha, ele foi gelado demais. Mas mesmo assim, com muita precisão e frieza para cravar a primeira vitória do Corinthians na Libertadores 2026. Eu confesso que o primeiro tempo foi muito frustrante para mim. Confesso que fiquei indignado, cheguei até a pensar que a gente poderia perder essa partida, porque eu já vi o Corinthians em várias faces, né? Aquela do primeiro tempo era assustadora, inclusive o Hugo teve que fazer uma defesa ali num cabeceio perigosíssimo, né? Sorte que ele estava atento, bem posicionado, conseguiu fazer a defesa e seguiu o jogo 0-0, porque nessa jogada o jogo poderia ter mudado completamente, mas enfim, o Hugo fez uma boa defesa, voltamos pro segundo tempo e conseguimos uma vitória importantíssima. Ontem não era dia de jogar bonito não, galera, ontem era dia de 3 pontos, começar ganhando, quebrar esse ciclo de 9 partidas ou 10 partidas sem vitória. Conseguimos isso bem, 2-0, podia ter o terceiro? Podia, claro que sim, todo mundo queria o terceiro, o quarto, o Corinthians tinha capacidade para isso, porém, baseado tudo que a gente está vivendo e vivemos nesses últimos dias, nessa última semana, 2-0, olha, maravilha, vamos de cabeça erguida agora enfrentar os porcos, as pururucas sem dignidade, e é isso aí, a gente precisa muito dessa vitória, não só por ser um clássico, isso por si só já diz muito, mas também a necessidade dos 3 pontos para sair daquele limbo ali, né, perto ali da zona do rebaixamento, por mais que o campeonato ainda está no começo. Olha quanto tempo faz que a gente não tem um pouco de tranquilidade no Campeonato Brasileiro, fiel. E hoje nós temos um elenco fortíssimo. Talvez não extremamente forte, com certeza ainda há muitas peças para repor. Porém, se a gente for comparar com anos anteriores, nós temos sim um time e um elenco mais forte, mais robusto. Só que isso tem que refletir dentro de campo e a gente espera muito que os próximos jogos, principalmente no Brasileirão, a gente consiga ter sucesso, principalmente também dentro de casa, que é a nossa casa. E o discurso do Fernando Diniz, na minha opinião, extremamente alinhado com a torcida, ele trouxe a torcida para perto dele, para junto dele, isso eu achei muito inteligente da parte dele, e agora é só aguardar que o trabalho dele realmente se concretize. É um homem que a gente escuta aí o feedback de pessoas que trabalharam com ele, é um cara que trabalha demais, trabalha acima da média comparado aos outros técnicos, e até por isso que a questão de força física se eleva, né, com os treinos dele, e é isso, é aguardar, dar o espaço e torcida. Próximo domingo, Corinthians contra os porcos, contra as pururucas sem dignidade. E nós, mais do que nunca, também precisamos desses 3 pontos. Então, torcida fiel, vamos junto, sempre de olho, porque o Corinthians não pode cair no marasmo que estava aí até semana passada. Ridícula aquela postura dentro de campo. Provavelmente muitos disseram, principalmente a Gaviões da Fiel, bateram nessa tecla, que foi para derrubar o Dorival Júnior. Agora o motivo, se foi por causa do Martínez, por causa da apatia dele, porque, vamos combinar, o Fiel, dava a impressão que o Dorival e o filho dele não estavam em casa. Completamente diferente do Fernando Diniz, que agora mostra uma energia, uma gana, uma vontade, uma sede de jogar pelo Corinthians. Ele, que em 1997 já teve uma passagem pelo Corinthians, já fez gol pelo Corinthians e tudo mais, enfim, é um cara que conhece a casa do Corinthians. Ele sabe como que é a pressão do Corinthians, ele já viveu uma pressão no Corinthians na década de 90,
que era o suprassumo, era o creme de la creme das torcidas organizadas, digamos assim, né? Enfim, superou, conhece o Corinthians, eu estou confiante, tá? De 0 a 10, antes eu tava um 7, um 8, hoje eu tô um 9. E corremos um grande risco sim de ganhar a Libertadores, porque não, pra mim, esse ano, esse é o nosso objetivo maior, Libertadores. Há muito tempo a gente não tinha uma equipe, um elenco tão um elenco campeão, um elenco que tem banco, ok? E isso tem que ser utilizado. A gente vai precisar usar desses recursos para realmente se superar e alcançar a nossa glória, que é o bicampeonato da Libertadores. Eu quero que você deixe aí nos comentários a sua opinião sobre essa estreia e se você acredita se com o Fernando Diniz a gente consegue alcançar o título da Libertadores. Ele que em 2023 já foi campeão com o Fluminense, então é um cara que também conhece o caminho da Libertadores, e como eu disse, estamos com um time campeão, um elenco robusto e com um técnico que conhece o caminho da Libertadores. Então já deixa aí nos comentários o que você acha. A gente tem esse potencial, essa capacidade de ser campeão da Libertadores em 2026? Deixa aí seus comentários, já deixa aquele like maroto, confere aí se tá inscrito, com o sino ativado. Deixa aquele Vai Corinthians no comentário também para fortalecer esse humilde canal que também é seu, fiel. Dá aquela força, aquele like maroto. Tamo junto, bom final de semana para nós. E vai Corinthians!